suspeito de planejar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl. Com panos brancos sobre a cabeça e ao lado de mais 2 suspeitos, Ahmed Omar Saed compareceu hoje a um tribunal antiterrorista em Karachi, no Paquistão. De origem britânica, o Sheikh Omar, como é mais conhecido, tem 28 anos e foi preso no dia 12 de fevereiro. A justiça determinou que ele ficasse detido por 15 dias, prazo que foi prorrogado hoje. Omar é acusado de tramar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl, que desapareceu no dia 23 de janeiro. Na semana passada, quase um mês depois, a polícia recebeu um vídeo com imagens do jornalista sendo decapitado. Daniel Pearl era repórter do Wall Street Journal e tentava entrevistar militantes de organizações radicais islâmicas no Paquistão. O Movimento Nacional para a Restauração da Soberania do Paquistão, grupo até então desconhecido, assumiu o sequestro e acusou o jornalista de ser espião dos Estados Unidos e de Israel. Durante o interrogatório, Ahmed Omar confessou ter planejado o sequestro do jornalista em protesto contra a repressão do Paquistão a grupos islâmicos e também contra a prisão de militantes na base americana de Guantánamo, em Cuba. O Paquistão procura agora mais 4 suspeitos do assassinato de Daniel Pearl. Entre eles, um árabe que teria ligação com a Al-Qaeda, a organização terrorista que era comandada por Osama Bin Laden. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, já identificou o principal suspeito de ter enviado antraz por meio de cartas no ano passado. O correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem outros detalhes sobre o suspeito. O FBI identificou um cientista que já trabalhou para o governo americano como o principal suspeito nos atentados bioterroristas com antraz que mataram 5 pessoas nos Estados Unidos no ano passado. O Serviço Secreto americano não quis comentar a notícia publicada hoje pelo jornal The Washington Times. Apesar de ser considerado suspeito, o cientista, cujo nome não foi revelado, ainda não foi acusado formalmente pelas autoridades. O jornal cita fontes dizendo que ele já trabalhou para o Instituto de Pesquisa Médica do Exército, no Fort Detrick, em Maryland, e foi demitido 2 vezes de empregos públicos. O cientista integra um grupo seleto de 50 pesquisadores que possuem know-how técnico para produzir os esporos de antraz encontrados nas cartas contaminadas enviadas a vários congressistas e empresas da mídia americana. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. A polícia italiana encontrou uma passagem subterrânea que dava na embaixada americana em Roma. Os investigadores suspeitam que a passagem pode estar ligada aos marroquinos presos na semana passada. Fotos da passagem, grande o suficiente para um homem, foram entregues ao promotor que está cuidando do caso dos marroquinos. A passagem liga a embaixada americana ao sistema de encanamentos da cidade. A polícia acredita que o caminho foi aberto depois do dia 15 de janeiro, quando foi feito o último trabalho autorizado no local. Em outra parte da cidade, a polícia encontrou uma escada e um uniforme diferente dos usados pelos funcionários das companhias de luz e água. Na semana passada, 9 marroquinos foram presos. No apartamento deles, a polícia encontrou um mapa de Roma com a embaixada americana e a rede de água assinaladas, além de um produto à base de cianeto. Investigadores acreditam que os detidos são integrantes da Al-Qaeda e estariam se preparando para um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos. Um palestino abriu fogo contra uma estação de ônibus em Jerusalém. Vários israelenses ficaram feridos. O atirador foi morto. Na Cisjordânia, outro palestino matou 2 israelenses e deixou 2 feridos em uma estrada perto de Belém, na Cisjordânia. De acordo com as forças de segurança israelenses, o palestino abriu fogo contra um comboio de civis que viajava entre 2 assentamentos, perto de Belém, que é uma cidade controlada pelos palestinos. Horas antes, ainda na Cisjordânia, um homem que levava uma mulher grávida para o hospital foi morto pela força de segurança israelense. Segundo o exército israelense, os soldados dispararam contra o carro em que a família palestina viajava depois que o motorista tentou passar por fora de um bloqueio perto do campo de refugiados de Balata. Mohamed Hayek, de 24 anos, morreu. A mulher dele, que estava grávida, ficou ferida no ombro e o padrasto dela, que também estava no carro, foi internado em estado crítico depois de ser atingido no peito. A mulher, que teve uma menina no hospital, contou que eles passaram sem problemas por um bloqueio na estrada, mas que em outro os soldados começaram a atirar sem motivo. O clima é tenso na região. Na semana passada, soldados israelenses invadiram várias casas em Balata à procura de militantes islâmicos.
O exército colombiano voltou a bombardear alvos das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias do país. Enquanto isso, as autoridades ainda não encontraram nenhum sinal da candidata à presidência Ingrid Betancourt, sequestrada neste fim de semana. Ingrid Betancourt queria ser a primeira candidata a visitar a zona desmilitarizada que era controlada pelos guerrilheiros e está sendo retomada pelo exército. O governo tinha desaconselhado ela a entrar na região, mas mesmo assim Ingrid se arriscou. Uma assessora também está sendo mantida refém. 3 homens que estavam com elas foram liberados. Um deles, o fotógrafo francês Alain Keller, disse que Betancourt estava assustada, principalmente quando foi deixada com os guerrilheiros. Helicópteros militares sobrevoam a selva atrás de pistas sobre o paradeiro dela. Ingrid concorre como candidata independente e tem menos de 1% das intenções de voto. O favorito para vencer as eleições marcadas para 26 de maio é Álvaro Uribe, que é contra os acordos com as Farc. Enquanto isso, o exército colombiano não dá trégua no ataque aos guerrilheiros. Na cidade de La Túnia, dentro da zona que era controlada pelas Farc, uma pista de pouso clandestino, um campo de treinamento de guerrilheiros e um depósito de material de construção foram destruídos. Planejar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl. Com panos brancos sobre a cabeça e ao lado de mais 2 suspeitos, Ahmed Omar Saed compareceu hoje a um tribunal antiterrorista em Karachi, no Paquistão. De origem britânica, o Sheikh Omar, como é mais conhecido, tem 28 anos e foi preso no dia 12 de fevereiro. A justiça determinou que ele ficasse detido por 15 dias, prazo que foi prorrogado hoje. Omar é acusado de tramar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl, que desapareceu no dia 23 de janeiro. Na semana passada, quase um mês depois, a polícia recebeu um vídeo com imagens do jornalista sendo decapitado. Daniel Pearl era repórter do Wall Street Journal e tentava entrevistar militantes de organizações radicais islâmicas no Paquistão. O Movimento Nacional para a Restauração da Soberania do Paquistão, grupo até então desconhecido, assumiu o sequestro e acusou o jornalista de ser espião dos Estados Unidos e de Israel. Durante o interrogatório, Ahmed Omar confessou ter planejado o sequestro do jornalista em protesto contra a repressão do Paquistão a grupos islâmicos e também contra a prisão de militantes na base americana de Guantánamo, em Cuba. O Paquistão procura agora mais 4 suspeitos do assassinato de Daniel Pearl. Entre eles, um árabe que teria ligação com a Al-Qaeda, a organização terrorista que era comandada por Osama Bin Laden. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, já identificou o principal suspeito de ter enviado antrax por meio de cartas no ano passado. O correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem outros detalhes sobre o suspeito. O FBI identificou um cientista que já trabalhou para o governo americano como o principal suspeito nos atentados bioterroristas com antrax que mataram 5 pessoas nos Estados Unidos no ano passado. O Serviço Secreto americano não quis comentar a notícia publicada hoje pelo jornal The Washington Times. Apesar de ser considerado suspeito, o cientista, cujo nome não foi revelado, ainda não foi acusado formalmente pelas autoridades. O jornal cita fontes dizendo que ele já trabalhou para o Instituto de Pesquisa Médica do Exército, no Fort Detrick, em Maryland, e foi demitido 2 vezes de empregos públicos. O cientista integra um grupo seleto de 50 pesquisadores que possuem know-how técnico para produzir os esporos de antrax encontrados nas cartas contaminadas enviadas a vários congressistas e empresas da mídia americana. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. A polícia italiana encontrou uma passagem subterrânea que dava na embaixada americana em Roma. Os investigadores suspeitam que a passagem pode estar ligada aos marroquinos presos na semana passada. Fotos da passagem, grande o suficiente para um homem, foram entregues ao promotor que está cuidando do caso dos marroquinos. A passagem liga a embaixada americana ao sistema de encanamentos da cidade. A polícia acredita que o caminho foi aberto depois do dia 15 de janeiro, quando foi feito o último trabalho autorizado no local. Em outra parte da cidade, a polícia encontrou uma escada e um uniforme diferente dos usados pelos funcionários das companhias de luz e água. Na semana passada, 9 marroquinos foram presos. No apartamento deles, a polícia encontrou um mapa de Roma com a embaixada americana e a rede de água assinaladas, além de um produto à base de cianeto. Investigadores acreditam que os detidos são integrantes da Al-Qaeda e estariam se preparando para um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos. O exército colombiano voltou a bombardear alvos das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias do país. Enquanto isso, as autoridades ainda não encontraram nenhum sinal da candidata à presidência Ingrid Betancourt, sequestrada neste fim de semana.
Ingrid Betancourt queria ser a primeira candidata a visitar a zona desmilitarizada que era controlada pelos guerrilheiros e está sendo retomada pelo Exército. O governo tinha desaconselhado ela a entrar na região, mas mesmo assim Ingrid se arriscou. Uma assessora também está sendo mantida refém. 3 homens que estavam com elas foram liberados. Um deles, o fotógrafo francês Alain Keller, disse que Betancourt estava assustada, principalmente quando foi deixada com os guerrilheiros. Helicópteros militares sobrevoam a selva atrás de pistas sobre o paradeiro dela. Ingrid concorre como candidata independente e tem menos de 1% das intenções de voto. O favorito para vencer as eleições marcadas para 26 de maio é Álvaro Uribe, que é contra os acordos com as Farc. Enquanto isso, o exército colombiano não dá trégua no ataque aos guerrilheiros. Na cidade de Latúnia, dentro da zona que era controlada pelas Farc, uma pista de pouso clandestina, um campo de treinamento de guerrilheiros e um depósito de material de construção foram destruídos. O presidente Robert Mugabe, que não estaria contribuindo para eleições livres e justas. Hoje, o principal adversário de Mugabe foi acusado pela polícia de traição e, se for condenado, pode pegar até a pena de morte. Depois de mais de 2 horas de interrogatório na polícia, o líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, anunciou que ele e mais 3 ativistas estão sendo acusados de traição. De acordo com a polícia, os 4 fizeram um plano para assassinar o presidente Robert Mugabe. A prova seria um vídeo veiculado numa emissora de TV da Austrália. Tsvangirai diz que a acusação foi forjada pelo partido do governo para evitar que o presidente Mugabe, no poder há mais de 20 anos, perca as eleições dos dias 9 e 10 de março. O candidato da oposição garante que vai concorrer mesmo assim. A Grã-Bretanha, antiga metrópole colonial do Zimbábue, considerou preocupante a acusação contra Tsvangirai. Para Londres, é mais um indício de que Mugabe tenta impedir a população de votar livremente. Mais um dia de violência no Oriente Médio. 2 palestinos abriram fogo num ponto de ônibus em Jerusalém. 10 israelenses ficaram feridos e um dos atiradores acabou morto pela segurança. De manhã, a polícia de Israel matou um palestino que levava a mulher grávida para o hospital. Na Cisjordânia, outro ataque palestino deixou 2 israelenses mortos e 2 feridos. De acordo com as forças de segurança israelenses, atiradores palestinos abriram fogo contra um comboio de civis que passava por uma estrada perto de Belém, cidade controlada pelos palestinos. O atentado aconteceu na estrada que liga 2 assentamentos de colonos israelenses. Os feridos foram levados para o hospital mais próximo e o porta-voz do governo de Israel condenou o ataque. Na Cisjordânia, soldados israelenses dispararam contra um carro que levava uma família palestina para o hospital. De acordo com o exército de Israel, o motorista tentou passar por fora do bloqueio, perto da cidade de Nablus, e a polícia disparou. Mohamed Hayek, de 24 anos, morreu. A mulher dele, grávida de 20 anos de idade, levou um tiro no ombro e foi atendida no hospital junto com o sogro, também ferido. A mulher, que deu à luz uma menina no hospital, contou que os soldados atiraram contra o carro sem qualquer motivo. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu hoje soluções mais criativas para acabar com o ciclo de violência no Oriente Médio. A declaração foi feita em Londres, depois de um encontro com o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Kofi Annan acredita que não deu certo o atual plano de cessar-fogo para a retomada das negociações. Annan lembrou que ideias interessantes já foram colocadas na mesa de negociações, mas acabaram não sendo levadas adiante. Como a da Arábia Saudita, que propõe a volta de Israel para as fronteiras estabelecidas em 67, em troca da normalização de relações com o mundo árabe. Na opinião do secretário de Estado americano, Colin Powell, a proposta da Arábia Saudita é um passo importante para resolver a crise no Oriente Médio. Colin Powell disse hoje que conversou sobre o assunto com o príncipe saudita Abdallah Abdelaziz pelo telefone nesse domingo e espera que a proposta seja mais detalhada nos próximos dias. O príncipe Aziz é o herdeiro do trono, mas na prática governa a Arábia Saudita. As famílias dos britânicos detidos na base americana de Guantánamo, em Cuba, reclamam das condições de tratamento dos prisioneiros. Elas ameaçaram entrar na justiça caso o governo da Grã-Bretanha não tome providências.
As famílias dos 5 prisioneiros britânicos reclamam das condições de tratamento na base de Guantánamo, em Cuba, e exigem providências das autoridades britânicas para que os direitos humanos dos detentos sejam respeitados. Elas ameaçam entrar na justiça contra o governo, caso o pedido não seja atendido. A mãe de um dos prisioneiros exigiu que o filho seja levado de volta à Grã-Bretanha para responder à justiça. As condições de tratamento dos prisioneiros na base de Guantánamo têm gerado polêmica. Os Estados Unidos concordaram em aplicar a Convenção de Genebra aos prisioneiros da milícia talibã, mas não aos da rede terrorista Al-Qaeda. A Justiça do Paquistão prorrogou por mais 2 semanas a prisão preventiva do suspeito de planejar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl. Com panos brancos sobre a cabeça e ao lado de mais 2 suspeitos, Ahmed Omar Saed compareceu hoje a um tribunal antiterrorista em Karachi, no Paquistão. De origem britânica, o Sheikh Omar, como é mais conhecido, tem 28 anos e foi preso no dia 12 de fevereiro. A justiça determinou que ele ficasse detido por 15 dias, prazo que foi prorrogado hoje. Omar é acusado de tramar o sequestro do jornalista americano Daniel Pearl, que desapareceu no dia 23 de janeiro. Na semana passada, quase um mês depois, a polícia recebeu um vídeo com imagens do jornalista sendo decapitado. Daniel Pearl era repórter do Wall Street Journal e tentava entrevistar militantes de organizações radicais islâmicas no Paquistão. O Movimento Nacional para a Restauração da Soberania do Paquistão, grupo até então desconhecido, assumiu o sequestro e acusou o jornalista de ser espião dos Estados Unidos e de Israel. Durante o interrogatório, Ahmed Omar confessou ter planejado o sequestro do jornalista em protesto contra a repressão do Paquistão a grupos islâmicos e também contra a prisão de militantes na base americana de Guantánamo, em Cuba. O Paquistão procura agora mais 4 suspeitos do assassinato de Daniel Pearl. Entre eles, um árabe que teria ligação com a Al-Qaeda, a organização terrorista que era comandada por Osama Bin Laden. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, já identificou o principal suspeito de ter enviado antraz por meio de cartas no ano passado. O correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem outros detalhes sobre o suspeito. O FBI identificou um cientista que já trabalhou para o governo americano como o principal suspeito nos atentados bioterroristas com antraz que mataram 5 pessoas nos Estados Unidos no ano passado. O Serviço Secreto americano não quis comentar a notícia publicada hoje pelo jornal The Washington Times. Apesar de ser considerado suspeito, o cientista, cujo nome não foi revelado, ainda não foi acusado formalmente pelas autoridades. O jornal cita fontes dizendo que ele já trabalhou para o Instituto de Pesquisa Médica do Exército, no Fort Detrick, em Maryland, e foi demitido 2 vezes de empregos públicos. O cientista integra um grupo seleto de 50 pesquisadores que possuem know-how técnico para produzir os esporos de antraz encontrados nas cartas contaminadas enviadas a vários congressistas e empresas da mídia americana. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O exército colombiano voltou a bombardear alvos das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias do país. Enquanto isso, as autoridades ainda não encontraram nenhum sinal da candidata à presidência, Ingrid Betancourt, sequestrada nesse fim de semana. Ingrid Betancourt queria ser a primeira candidata a visitar a zona desmilitarizada que era controlada pelos guerrilheiros e está sendo retomada pelo exército. O governo tinha desaconselhado ela a entrar na região, mas mesmo assim Ingrid se arriscou. Uma assessora também está sendo mantida refém. 3 homens que estavam com elas foram liberados. Um deles, o fotógrafo francês Alain Keller, disse que Betancourt estava assustada, principalmente quando foi deixada com os guerrilheiros. Helicópteros militares sobrevoam a selva atrás de pistas sobre o paradeiro dela. Ingrid concorre como candidata independente e tem menos de 1% das intenções de voto. O favorito para vencer as eleições marcadas para 26 de maio é Álvaro Uribe, que é contra os acordos com as Farc. Enquanto isso, o exército colombiano não dá trégua no ataque aos guerrilheiros. Na cidade de La Túnia, dentro da zona que era controlada pelas Farc, uma pista de pouso clandestina, um campo de treinamento de guerrilheiros e um depósito de material de construção foram destruídos. Em volta do quartel-general do dirigente palestino Yasser Arafat. Mas Arafat continua proibido de sair da cidade palestina de Ramallah. Num posto de segurança também na Cisjordânia, um palestino foi morto enquanto levava a mulher grávida para o hospital. O bebê nasceu pouco depois. Num outro incidente perto de Jerusalém, 2 atiradores palestinos abriram fogo e feriram 10 pessoas num ponto de ônibus. E em Belém, 2 israelenses morreram num tiroteio.
O principal suspeito de ter assassinado o correspondente americano Daniel Pearl se apresentou hoje à justiça paquistanesa. Algemados e com as cabeças cobertas. Assim, os 3 suspeitos de sequestrar e matar o repórter Daniel Pearl se apresentaram à justiça de Karachi, no Paquistão. Durante a audiência, Ahmed Omar Sheikh, acusado de ter planejado o sequestro, se recusou a confirmar a autoria do crime e disse que há 2 semanas foi pressionado pela polícia a assinar a confissão. O procurador-geral do Paquistão negou que os suspeitos tenham sido torturados. O sequestro e o assassinato do jornalista do Wall Street Journal já são considerados pelo governo americano como o primeiro atentado terrorista contra os Estados Unidos depois de 11 de setembro. O governo está investigando agora se existe alguma ligação entre os sequestradores e a organização Al-Qaeda de Osama Bin Laden ou o serviço secreto paquistanês. E segundo a revista Newsweek, FBI e CIA já estavam à procura de Omar Sheikh. Em novembro do ano passado, ele tinha sido indiciado pelo Departamento de Justiça em Washington pelo envolvimento no sequestro de outro cidadão americano, Bela Nas, em 94, na Índia. Foi preso pelo governo indiano. 5 anos depois, Omar Sheikh foi libertado, em troca dos passageiros de um avião sequestrado por parceiros dele. 14 dias antes do sequestro de Daniel, os Estados Unidos pediram a prisão dele ao governo do Paquistão. Daqui a pouco, os repórteres do Jornal Nacional avançam na região da Guerra Civil na Colômbia. E encontram o esconderijo de onde Fernandinho Beiramar controlava o tráfico no Brasil. O sequestro da candidata à presidência Ingrid Betancourt, dizendo que os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, responsáveis pela captura, estão sequestrando a democracia. Pastrana descartou a possibilidade de uma nova trégua com os grupos rebeldes e disse que só voltará a negociar quando os guerrilheiros desistirem do terrorismo e começarem a combater o tráfico de drogas. Uma fonte do governo declarou que os rebeldes teriam proposto trocar Ingrid Betancourt e outros 5 parlamentares por dezenas de presos. O governo da França e o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, classificaram o sequestro de Ingrid Betancourt como um golpe contra a paz e a democracia e pediram a libertação da senadora. O correspondente da Rede Globo, William Vac, está em San Vicente del Caguán, principal município da zona desmilitarizada que o governo começou a ocupar na semana passada. E mostra a destruição dos acampamentos dos rebeldes, inclusive na casa de um parceiro do traficante brasileiro, Fernandinho Beiramar. As aparências são normais em San Vicente del Caguán, na cidade que o governo colombiano tomou de volta dos guerrilheiros no interior da Colômbia. É só aparência. É forte a presença do exército colombiano. As forças do governo parecem bem equipadas e treinadas e ocuparam depressa os arredores da cidade. Mas entre uma localidade e outra, o exército só se move e se reabastece pelo ar. Viajar por terra é muito perigoso para os militares. Vamos para o interior da antiga zona desmilitarizada que o governo afirma ter recuperado. As posições mais visíveis ao longo da estrada que eles mesmos construíram foram deixadas pelos guerrilheiros. Os acampamentos, abandonados, estão sendo saqueados pela população civil. Eles serviam, é evidente, de centros de treinamento, inclusive só para comandantes. Os acampamentos maiores, como este, conhecido pelo nome de La Piscina, também foram destruídos às pressas pela guerrilha que se escondeu, mas não foi embora. Um guerrilheiro que se identificou como comandante Carbel mostra como funcionava a base que chegou a abrigar 4.000 combatentes e alguns dos principais chefes das Farc. No meio da mata, os guerrilheiros dispunham de amenidades como luz elétrica. Tinham uma enorme praça de esportes e paradas com churrasqueira para 2.000 pessoas. Os combatentes normais eram alojados em dormitórios bem preparados. Che Guevara velava pelo sono deles. Este era o principal acampamento de guerrilheiros dentro da zona que o governo colombiano está tentando recuperar. E esta casa tem uma ligação muito especial com o Brasil. Aqui morava e aqui trabalhava o comandante conhecido pelo nome de Negro Acácio. É o homem que comanda todas as finanças do narcotráfico para as Farc. Negro Acácio era o principal sócio e parceiro do traficante brasileiro Fernando Beiramar. As instalações do homem que controla para as Farc o rendimento vindo do narcotráfico eram a única casa de alvenaria do acampamento La Piscina. Tinha até um estúdio de cinema particular que queimou totalmente. Não é muito seguro andar por onde estão guerrilheiros, adverte o comandante Carbel.
Eu não me importo que está tudo destruído. A gente constrói de novo depois de derrotar os soldados, diz a guerrilheira Mariel, de 19 anos. A população civil só não se arriscou até agora a saquear este outro lugar deixado pela guerrilha, uma das residências do chefe máximo do grupo, o famoso Manuel Marulanda, o tiro certo. É a melhor casa de toda a região e as coisas estão como ele deixou, a chave na porta, sem que ninguém se atreva a tocá-la. A guerrilha sofreu duros golpes onde resolveu concentrar equipamento pesado, como o parque de máquinas de terraplenagem bombardeado pelos aviões do governo. Com elas, os guerrilheiros construíram as principais estradas da região, que receberam de presente do governo por 3 anos, mas cobravam pelo uso das rodovias um pedágio abusivo, o equivalente a R$20 por carro em cada pedágio. A guerrilha continua controlando as estradas agora da maneira antiga, atacando em diversos lugares. O comboio de carros queimados pertence a um dos candidatos à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, sequestrada no fim de semana na estrada de acesso à zona que o governo diz ter recuperado. Longe disso. O interior continua nas mãos dos guerrilheiros. A bandeira que tremula na selva tem as cores da Colômbia, mas o símbolo no meio dela é das Farc. Os ocupados foram condenados a 28 dias na prisão. São eles um sargento de 31 anos e um subtenente de 27. Os reservistas dissidentes de Israel já são mais de 1000. Eles dizem que vão seguir com o movimento, apesar das prisões anunciadas hoje. O governo dos Estados Unidos condenou o sequestro da candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, por rebeldes das Farc. O presidente colombiano, Andrés Pastrana, disse que os guerrilheiros estão sequestrando a democracia. O repórter William Vac está em São Vicente del Caguán, o principal município da zona desmilitarizada que o governo começou a ocupar na semana passada. Ele mostra a destruição dos acampamentos dos rebeldes, inclusive na casa de um parceiro do traficante brasileiro, Fernandinho Beiramar. As aparências são normais em São Vicente del Caguán, na cidade que o governo colombiano tomou de volta dos guerrilheiros no interior da Colômbia. É só aparência. É forte a presença do exército colombiano. As forças do governo parecem bem equipadas e treinadas e ocuparam depressa os arredores da cidade. Mas entre uma localidade e outra, o exército só se move e se reabastece pelo ar. Viajar por terra é muito perigoso para os militares. Vamos para o interior da antiga zona desmilitarizada que o governo afirma ter recuperado. As posições mais visíveis ao longo da estrada que eles mesmos construíram foram deixadas pelos guerrilheiros. Os acampamentos, abandonados, estão sendo saqueados pela população civil. Eles serviam, é evidente, de centros de treinamento, inclusive só para comandantes. Os acampamentos maiores, como este, conhecido pelo nome de La Piscina, também foram destruídos às pressas pela guerrilha, que se escondeu, mas não foi embora. Um guerrilheiro que se identificou como comandante Carbel mostra como funcionava a base, que chegou a abrigar 4.000 combatentes e alguns dos principais chefes das Farc. No meio da mata, os guerrilheiros dispunham de amenidades como luz elétrica. Tinham uma enorme praça de esportes e paradas com churrasqueira para 2.000 pessoas. Os combatentes normais eram alojados em dormitórios bem preparados. Che Guevara velava pelo sono deles. Este era o principal acampamento de guerrilheiros dentro da zona que o governo colombiano está tentando recuperar. E esta casa tem uma ligação muito especial com o Brasil. Aqui morava e aqui trabalhava o comandante conhecido pelo nome de Negro Acácio. É o homem que comanda todas as finanças do narcotráfico para as Farc. Negro Acácio era o principal sócio e parceiro do traficante brasileiro Fernando Beiramar. As instalações do homem que controla para as Farc o rendimento vindo do narcotráfico eram a única casa de alvenaria do acampamento La Piscina. Tinha até um estúdio de cinema particular que queimou totalmente. Não é muito seguro andar por onde estão guerrilheiros, adverte o comandante Carbel. Eu não me importo que está tudo destruído. A gente constrói de novo depois de derrotar os soldados, diz a guerrilheira Mariel, de 19 anos. A população civil só não se arriscou até agora a saquear este outro lugar deixado pela guerrilha, uma das residências do chefe máximo do grupo, o famoso Manuel Marulanda, o tiro certo. É a melhor casa de toda a região e as coisas estão como ele deixou, a chave na porta, sem que ninguém se atreva a tocá-la. A guerrilha sofreu duros golpes onde resolveu concentrar equipamento pesado, como o parque de máquinas de terraplenagem bombardeado pelos aviões do governo. Com elas, os guerrilheiros construíram as principais estradas da região, que receberam de presente do governo por 3 anos,
mas cobravam pelo uso das rodovias um pedágio abusivo, o equivalente a R$20 por carro em cada pedágio. A guerrilha continua controlando as estradas agora da maneira antiga, atacando em diversos lugares. O comboio de carros queimados pertence a um dos candidatos à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, sequestrada no fim de semana na estrada de acesso à zona que o governo diz ter recuperado. Longe disso. O interior continua nas mãos dos guerrilheiros. A bandeira que tremula na selva tem as cores da Colômbia, mas o símbolo no meio dela é das Farc. O exército da Colômbia anunciou agora há pouco que 2 soldados morreram na explosão de um ônibus. O veículo tinha sido abandonado com explosivos por guerrilheiros das Farc, na província de Caguetá. A relação era política e financeira. Em 98, Sérgio Luiz Correia recebeu um cheque de quase R$14 mil da conta de Aremitas José de Lima, apontado pela CPI como laranja de Eurico Miranda. Procurado pelo repórter Marcelo Rezende no ano passado, o advogado ficou desconfortável. Cheques do Aremitas na minha conta, você coloca aqui. Eu acredito que tenha vindo cheque para minha conta, assim, por alguma prestação de serviço efetivado para ele. Nas contas de Aremitas, que ganha pouco mais de R$2 mil por mês, passaram R$13 milhões em 3 anos. A CPI descobriu que boa parte dessa soma saiu do Vasco e da Vasco Licenciamentos. Eurico Miranda declarou ao TRE ter gasto R$124 mil em sua campanha para deputado em 98. Mas o relatório da CPI do Senado apontou que da conta de Aremitas saíram R$794 mil para material de campanha do deputado. Um valor 6 vezes maior do que o declarado. Outros R$180 mil serviram para ajudar candidatos do interior do estado do Rio. Em Friburgo, os principais beneficiados pela conta de Aremitas foram Wilson Rogério Tavares e Sérgio Luiz Correia. Este documento mostra que a relação de Eurico e Correia não se restringiu à campanha. Desde abril de 99, o advogado que recebeu dinheiro da conta laranja e mora em Friburgo é funcionário do gabinete de Eurico Miranda, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ele recebe R$1.400 por mês. Isso passa a ser uma peça importante para que a Corregedoria possa finalizar o seu relatório que está trabalhando nele. Somado aos fatos que já nós temos conhecimento, que são do conhecimento público, sem dúvida nenhuma, a solicitação da sua cassação é irrevogável. O deputado Eurico Miranda merece e deve ser cassado. Procurados pela produção, o deputado Eurico Miranda e o advogado Sérgio Luiz Correia não quiseram se pronunciar. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, depôs na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal no Rio de Janeiro. Ele foi enquadrado na lei do colarinho branco, acusado de 2 crimes pelo Ministério Público: evasão de divisas e prestação de informações falsas no caso dos empréstimos contraídos pela CBF do Banco Delta entre 98 e 2000. O governo brasileiro reforça o apoio à Colômbia e condena o sequestro da senadora Ingrid Betancourt, candidata à sucessão presidencial. Na nota do Itamaraty, o governo informou que está disposto a contribuir com a retomada do diálogo na Colômbia. Na semana passada, os 4 sócios do Mercosul, o Chile e a Bolívia, já tinham divulgado nota conjunta de apoio ao presidente colombiano Andrés Pastrana. Com o sequestro de Betancourt, o governo brasileiro decidiu reforçar a posição. Desde o rompimento da negociação do processo de paz, a Polícia Federal reforçou o patrulhamento da fronteira do Brasil com a Colômbia. O temor está nas possíveis fugas de guerrilheiros e na transferência de processadores de cocaína para a floresta amazônica no lado brasileiro. Os combates à guerrilha não param na Colômbia. André, onde foram os ataques de hoje? Olha, Monforte, o exército colombiano vai reiniciar a qualquer momento os bombardeios contra posições das Farc na antiga zona desmilitarizada. A segunda fase da ofensiva é para garantir a entrada dos militares nas selvas da região, onde os guerrilheiros continuam desafiando o exército. Nesta segunda-feira, 2 soldados morreram na explosão de um ônibus deixado pelas Farc cheios de explosivos. Os bombardeios tinham sido suspensos para facilitar as buscas da candidata à presidência da República, Ingrid Betancourt. Mas o governo está decidido a levar até o fim a ofensiva contra as Farc, atacando inclusive a capital histórica da guerrilha marxista, La Uribe. O sequestro da candidata não suspendeu a campanha eleitoral, mas abalou o país
e repercutiu na Europa e nos Estados Unidos. As aparências são normais em São Vicente del Caguán, na cidade que o governo colombiano tomou de volta dos guerrilheiros no interior da Colômbia. É só aparência. É forte a presença do exército colombiano. As forças do governo parecem bem equipadas e treinadas e ocuparam depressa os arredores da cidade. Mas entre uma localidade e outra, o exército só se move e se reabastece pelo ar. Viajar por terra é muito perigoso para os militares. Vamos para o interior da antiga zona desmilitarizada que o governo afirma ter recuperado. As posições mais visíveis ao longo da estrada que eles mesmos construíram foram deixadas pelos guerrilheiros. Os acampamentos, abandonados, estão sendo saqueados pela população civil. Eles serviam, é evidente, de centros de treinamento, inclusive só para comandantes. Os acampamentos maiores, como este, conhecido pelo nome de La Piscina, também foram destruídos às pressas pela guerrilha que se escondeu, mas não foi embora. Um guerrilheiro que se identificou como comandante Carbel mostra como funcionava a base que chegou a abrigar 4.000 combatentes e alguns dos principais chefes das Farc. No meio da mata, os guerrilheiros dispunham de amenidades como luz elétrica, tinham uma enorme praça de esportes e paradas com churrasqueira para 2.000 pessoas. Os combatentes normais eram alojados em dormitórios bem preparados. Che Guevara velava pelo sono deles. Este era o principal acampamento de guerrilheiros dentro da zona que o governo colombiano está tentando recuperar. E esta casa tem uma ligação muito especial com o Brasil. Aqui morava e aqui trabalhava o comandante conhecido pelo nome de Negro Acácio. É o homem que comanda todas as finanças do narcotráfico para as Farc. Negro Acácio era o principal sócio e parceiro do traficante brasileiro Fernando Beiramar. As instalações do homem que controla para as Farc o rendimento vindo do narcotráfico eram a única casa de alvenaria do acampamento La Piscina. Tinha até um estúdio de cinema particular que queimou totalmente. Não é muito seguro andar por onde estão guerrilheiros, adverte o comandante Carbel. Eu não me importo que está tudo destruído. A gente constrói de novo depois de derrotar os soldados, diz a guerrilheira Mariel, de 19 anos. A população civil só não se arriscou até agora a saquear este outro lugar deixado pela guerrilha. Uma das residências do chefe máximo do grupo, o famoso Manuel Marulanda, o tiro certo. É a melhor casa de toda a região e as coisas estão como ele deixou, a chave na porta, sem que ninguém se atreva a tocá-la. A guerrilha sofreu duros golpes onde resolveu concentrar equipamento pesado, como o parque de máquinas de terraplenagem bombardeado pelos aviões do governo. Com elas, os guerrilheiros construíram as principais estradas da região, que receberam de presente do governo por 3 anos. Mas cobravam pelo uso das rodovias um pedágio abusivo, o equivalente a R$20 por carro em cada pedágio. A guerrilha continua controlando as estradas agora da maneira antiga, atacando em diversos lugares. O comboio de carros queimados pertence a um dos candidatos à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, sequestrada no fim de semana na estrada de acesso à zona que o governo diz ter recuperado. Longe disso. O interior continua nas mãos dos guerrilheiros. A bandeira que tremula na selva tem as cores da Colômbia, mas o símbolo no meio dela é das Farc. E o Exército da Colômbia acaba de informar que já sabe onde está a candidata à presidência da República sequestrada no fim de semana, Ingrid Betancourt, mas não vai promover nenhuma operação de resgate para não colocar em risco a vida dela. Chega também a informação de que 4 militares ficaram feridos e 5 morreram em ações dos guerrilheiros das Farc nas últimas horas. Israel também quer negociar, mas mantém a mobilização para um confronto. E nesta segunda-feira prendeu 2 reservistas que se recusaram a lutar nos territórios ocupados. A escalada da violência causou mais vítimas. Um palestino disparou contra um grupo de israelenses numa estação de ônibus em Jerusalém Oriental. 10 ficaram feridos, 5 em estado grave. O atirador foi ferido. Em Belém, na Cisjordânia, 2 israelenses morreram e 2 mulheres de colonos ficaram feridas num ataque palestino. Uma das mulheres está grávida. Em outro ataque, um motorista que levava a mulher para a maternidade foi morto por soldados de Israel. O primeiro ataque aconteceu em Neve Yaakov, um assentamento de colonos que os israelenses consideram parte de Jerusalém. O atirador palestino foi ferido e levado para o hospital em estado grave. As brigadas de Al-Aqsa, ligadas ao movimento Al-Fatah de Yasser Arafat, assumiram a autoria desse e de um outro ataque na Cisjordânia, em que 2 israelenses morreram numa emboscada.
Uma mulher grávida ficou ferida e deu à luz a uma menina mais tarde no hospital. A mesma coisa aconteceu em Nablus. Um palestino morreu quando levava a mulher para uma maternidade. O carro foi atingido por tiros disparados por soldados israelenses. Ferida no ombro, a mulher foi socorrida e deu à luz a uma menina. O comando militar alegou que o marido dela morreu porque se recusou a parar numa barreira militar. O presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, recebeu em Ramallah o chefe da política externa da União Europeia, Javier Solana. Os tanques israelenses saíram de Ramallah, mas Israel não permite que Arafat deixe a cidade. Solana pediu o fim de todas as restrições ao líder palestino, enquanto Arafat se declarou favorável à retomada das conversas sobre segurança com Israel. Para tentar impedir um ataque dos Estados Unidos dentro da guerra contra o terrorismo, o governo do Iraque pretende negociar com as Nações Unidas a volta dos inspetores de armas ao país. O ministro do Exterior iraquiano está pronto para se reunir com o secretário-geral da ONU agora em março. De Nova York, o correspondente da Globo News, Argemiro Ferreira, tem outras informações. A retomada do diálogo da ONU com o Iraque foi anunciada aqui em Nova York pelo porta-voz do secretário-geral. Ele disse que a primeira reunião será dia 7 e se houver outras, serão depois de 5 de abril. E que Kofi Annan espera discutir a implementação das resoluções do Conselho de Segurança, inclusive a volta das inspeções internacionais. Os inspetores estiveram no Iraque pela última vez em dezembro de 98. Desde então, foram proibidos de voltar pelo presidente Saddam Hussein. A volta deles é a exigência-chave feita pelos Estados Unidos, que acusam o Iraque de desenvolver e construir armas de destruição em massa às escondidas. Perguntado hoje sobre a volta do diálogo, o porta-voz da missão dos Estados Unidos, Rick Grenell, disse: a conversa deve ser curta, pois os iraquianos sabem que estamos esperando simplesmente que cumpram as resoluções da ONU. Em entrevista domingo, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, tinha afirmado que o Iraque antes enganava os inspetores e que, na ausência deles, criou mais tecnologia, expedientes e subterfúgios para ocultar suas armas proibidas. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Globo News. O presidente George W. Bush está satisfeito com a investigação paquistanesa no caso do assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, mas admitiu que gostaria de pedir a extradição do principal suspeito, Ahmed Omar Sheikh, e seus cúmplices para julgá-los nos Estados Unidos. O governo americano já discute a possibilidade de a morte de Pearl ter sido o primeiro atentado terrorista depois dos ataques de 11 de setembro. Algemados e com as cabeças cobertas. Assim, os 3 suspeitos de sequestrar e matar o repórter Daniel Pearl se apresentaram à Justiça de Karachi, no Paquistão. Durante a audiência, Ahmed Omar Sheikh, acusado de ter planejado o sequestro, se recusou a confirmar a autoria do crime e disse que há 2 semanas foi pressionado pela polícia a assinar a confissão. O procurador-geral do Paquistão negou que os suspeitos tenham sido torturados. O sequestro e o assassinato do jornalista do Wall Street Journal já são considerados pelo governo americano como o primeiro atentado terrorista contra os Estados Unidos depois de 11 de setembro. O governo está investigando agora se existe alguma ligação entre os sequestradores e a organização Al-Qaeda de Osama Bin Laden ou o serviço secreto paquistanês. E segundo a revista Newsweek, FBI e CIA já estavam à procura de Omar Sheikh. Em novembro do ano passado, ele tinha sido indiciado pelo Departamento de Justiça em Washington pelo envolvimento no sequestro de outro cidadão americano, Bela Nas, em 94, na Índia. Foi preso pelo governo indiano. 5 anos depois, Omar Sheikh foi libertado, em troca dos passageiros de um avião sequestrado por parceiros dele. 14 dias antes do sequestro de Daniel, os Estados Unidos pediram a prisão dele ao governo do Paquistão. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, revela que está investigando vários suspeitos dos atentados com antraz e não apenas um, como informou o jornal Washington Times. De acordo com o jornal, o principal suspeito pelos atentados seria um cientista que trabalhou para o Instituto de Pesquisa Médica do Exército Americano. De Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem outras informações.
O FBI informou esta segunda-feira que não tem um único suspeito no caso dos atentados bioterroristas com Antraz realizados no ano passado e que deixaram 5 mortos nos Estados Unidos. Bill Carter, porta-voz do Serviço Secreto, desmentindo reportagem publicada pelo jornal Washington Times, afirmou que não há um suspeito principal neste momento. O FBI, no entanto, já colheu algumas pistas e acredita que o responsável pelos ataques seja solteiro, com experiência de trabalho em laboratórios e muito organizado no processo de produção e envio das cartas contaminadas. Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, declarou que ainda há vários suspeitos e o FBI não reduziu sua lista a somente uma pessoa. Fletcher disse que o presidente Bush quer resolver este caso o mais rápido possível, mas também quer que o serviço secreto tenha tempo para reunir evidências concretas e apresentá-las no tribunal. O porta-voz afirmou que a fonte do Antraz é, sem dúvida alguma, doméstica e o tipo de letra utilizado nos envelopes foi cuidadosamente escolhido para despistar os investigadores. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. A explosão aconteceu nesta madrugada nas proximidades do Ministério do Interior italiano em Roma. Vários veículos que estavam estacionados foram destruídos. Algumas janelas dos prédios vizinhos também se quebraram. Os bombeiros e a polícia italiana ainda não têm pistas sobre o autor da explosão. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado e não houve registro de vítimas. Hoje, 2 investigadores americanos chegaram a Roma para verificar o túnel encontrado sob a embaixada dos Estados Unidos. As autoridades acreditam que o local seria usado para planejar atentados terroristas. Os principais suspeitos são 4 marroquinos presos na última semana. Com eles, a polícia encontrou produtos químicos e mapas com a localização da embaixada em destaque. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, disse que aceita discutir o plano de paz apresentado pelo príncipe saudita Abdullah. A iniciativa pode ajudar a diminuir a tensão no Oriente Médio. Hoje cedo, Yasser Arafat se encontrou com o enviado das Nações Unidas para o Oriente Médio, Terje Roed Larsen. Ontem, 2 palestinos e 2 israelenses foram mortos na Cisjordânia. Em outro incidente, 10 israelenses ficaram feridos quando um atirador palestino abriu fogo nos arredores de Jerusalém. O negociador palestino Saeb Erekat disse em Ramallah que o plano do príncipe Abdullah é um importante passo para restabelecer as negociações de paz na região. O presidente de Israel, Moshe Katsav, também elogiou a iniciativa saudita e convidou o príncipe Abdullah para ir a Jerusalém apresentar os detalhes do plano. Para Katsav, um plano reconhecido pelos países árabes seria um bom começo para um possível acordo de paz com os palestinos. Nos territórios palestinos, o bloqueio israelense foi mantido depois da violência de ontem. E manifestantes fizeram um protesto em 4 países árabes contra o julgamento de um deputado israelense que defendeu a soberania das nações e o direito de lutar contra qualquer discriminação. De Beirute, no Líbano, o correspondente Munir Safatli tem os detalhes. Em 4 países árabes, milhares de juristas, intelectuais, estudantes e associações de defesa dos direitos humanos participaram hoje de atos de solidariedade a favor do deputado israelense Azmi Bishara. Azmi Bishara, de origem palestina, começa a ser julgado amanhã em Tel Aviv. Ele é acusado de traição pelo governo Sharon por ter, em palestra, defendido a soberania das nações e o direito dos povos à resistência contra qualquer tipo de discriminação. Em repúdio à acusação contra Azmi Bishara, os manifestantes no Líbano, Síria, Jordânia e Egito entregaram cartas de protesto aos representantes das Nações Unidas. Eles querem que a ONU e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos assumam a causa de Azmi Bishara, considerado vítima da discriminação israelense contra o povo palestino. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O governo americano já começou a negociar com o Paquistão a extradição do líder dos sequestradores e assassinos do jornalista Daniel Pearl. O presidente George W. Bush acredita que o governo do Paquistão aceite extraditar o Sheikh Omar.
O embaixador americano Wendy Chamberlain se reuniu hoje com o presidente paquistanês Pervez Musharraf para discutir a extradição de Omar. Chamberlain agradeceu o apoio do governo do Paquistão no caso do sequestro de Daniel Pearl. Em Washington, o presidente americano também elogiou a conduta do presidente paquistanês Pervez Musharraf durante o sequestro do jornalista do Wall Street Journal. George W. Bush contou que Musharraf ligou para Washington para dar a notícia da morte de Daniel Pearl pessoalmente e parecia bastante contrariado pelo fato de o crime ter acontecido no Paquistão. Por isso, os americanos acreditam que o governo de Islamabad não vai impor obstáculos para extraditar Ahmed Omar Saeed Sheikh, líder dos sequestradores. O porta-voz do governo americano, Ari Fleischer, afirmou que os Estados Unidos e Paquistão têm um acordo de extradição. Os advogados da Casa Branca estão analisando como vai ser feito o pedido. 2 semanas antes do sequestro de Pearl, os Estados Unidos tinham pedido que o governo do Paquistão entregasse Omar Sheikh, que em 94 já tinha sequestrado um americano e outros 3 ocidentais na Índia. E em Karachi, um protesto condenou o sequestro e o assassinato de Daniel Pearl. Para os manifestantes, a morte do jornalista veio no momento inoportuno, justamente quando o Paquistão estava conseguindo mostrar ao mundo que defendia a guerra contra o terror e não tem ligações com o terrorismo. E o exército colombiano afirma que localizou o cativeiro da candidata a presidente sequestrado no final de semana. Mas a operação de resgate ainda é considerada muito arriscada. Os militares acreditam ainda que vai durar 6 meses a ofensiva na área controlada pelas Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O exército colombiano espera controlar até o fim de julho 90% do território que pertencia aos rebeldes. Os bombardeios aos alvos guerrilheiros não param. As Farc também respondem. 45 municípios estão sem luz depois de ataques a centrais de energia. O presidente Andrés Pastrana disse que os rebeldes estão sequestrando a democracia. Ele pediu apoio internacional no combate a guerrilheiros. A comunidade internacional manifestou solidariedade, mas os americanos estão irritados com a ineficácia do governo colombiano no combate ao tráfico de drogas. A produção de cocaína é uma das principais fontes de renda das Farc. Enquanto isso, o general que comanda o exército no sul do país afirmou que foi localizado o cativeiro da candidata à presidência Ingrid Betancourt, sequestrada neste final de semana pelas Farc. Mas, por enquanto, a operação de resgate não foi levada adiante. Os militares dizem que ela ainda é muito arriscada e pode colocar em perigo a vida da refém. A aeronave estava pousando num campo usado pelos Estados Unidos como base para operações logísticas na guerra do Afeganistão. O ataque não causou estragos nem deixou vítimas. Forças de segurança cercaram a área. Os atiradores não foram identificados, mas 8 suspeitos foram presos. O governo americano afirma que não há qualquer indicação de que a Al-Qaeda de Osama Bin Laden tenha armas nucleares. O correspondente da Globo News em Washington, Edgar Júnior, tem detalhes sobre o resultado da investigação. O jornal New York Times informou que os investigadores do governo examinaram latas, disquetes de computador e vários documentos do grupo Al-Qaeda. O resultado sugere que Bin Laden e o Al-Qaeda talvez tenham sido enganados por contrabandistas do mercado negro que venderam aos terroristas latas pintadas com caveiras e ossos cruzados, tipo de pintura encontrada em materiais radioativos. O material foi analisado, mas nada foi detectado. As tropas americanas inspecionaram mais de 110 lugares no Afeganistão, incluindo prédios públicos, instalações militares e cavernas, à busca de pistas sobre os planos do Al-Qaeda e o desenvolvimento de armas nucleares. No entanto, as autoridades americanas disseram que é impossível afirmar que o Al-Qaeda não possui material nuclear. Até o momento, os Estados Unidos ainda não conseguiram encontrar evidência que possa comprovar que o grupo terrorista tinha condições de preparar armas químicas ou biológicas em seus campos de treinamento ou centros de comando no Afeganistão. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O governo americano já começou a negociar com o Paquistão a extradição do líder dos sequestradores e assassinos do jornalista americano Daniel Pearl. O presidente George W. Bush acredita que o governo do Paquistão aceite extraditar Omar Sheikh.
O embaixador americano Wendy Chamberlain se reuniu hoje com o presidente paquistanês Pervez Musharraf para discutir a extradição de Omar. Chamberlain agradeceu o apoio do governo do Paquistão no caso do sequestro de Daniel Pearl. Em Washington, o presidente americano também elogiou a conduta do presidente paquistanês Pervez Musharraf durante o sequestro do jornalista do Wall Street Journal. George W. Bush contou que Musharraf ligou para Washington para dar a notícia da morte de Daniel Pearl pessoalmente e parecia bastante contrariado pelo fato de o crime ter acontecido no Paquistão. Por isso, os americanos acreditam que o governo de Islamabad não vai impor obstáculos para extraditar Ahmed Omar Saed Sheikh, líder dos sequestradores. O porta-voz do governo americano, Ari Fleischer, afirmou que os Estados Unidos e Paquistão têm um acordo de extradição. Os advogados da Casa Branca estão analisando como vai ser feito o pedido. 2 semanas antes do sequestro de Pearl, os Estados Unidos tinham pedido que o governo do Paquistão entregasse Omar Sheikh, que em 94 já tinha sequestrado um americano e outros 3 ocidentais na Índia. E em Karachi, um protesto condenou o sequestro e o assassinato de Daniel Pearl. Para os manifestantes, a morte do jornalista veio no momento inoportuno, justamente quando o Paquistão estava conseguindo mostrar ao mundo que defendia a guerra contra o terror e não tem ligações com o terrorismo. Depois da descoberta de um túnel que poderia ser usado num ataque terrorista à embaixada americana em Roma, hoje os italianos se surpreenderam com a explosão de uma bomba. A explosão no centro de Roma danificou vários carros e janelas de prédios das redondezas. Não há registro de vítimas. Hoje, 2 investigadores americanos chegaram à Itália para investigar a passagem secreta sob a embaixada dos Estados Unidos. A explosão aconteceu nesta madrugada nas proximidades do Ministério do Interior italiano em Roma. Vários veículos que estavam estacionados foram destruídos. Algumas janelas dos prédios vizinhos também se quebraram. Os bombeiros e a polícia italiana ainda não têm pistas sobre o autor da explosão. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado e não houve registro de vítimas. Hoje, 2 investigadores americanos chegaram a Roma para verificar o túnel encontrado sob a embaixada dos Estados Unidos. As autoridades acreditam que o local seria usado para planejar atentados terroristas. Os principais suspeitos são 4 marroquinos presos na última semana. Com eles, a polícia encontrou produtos químicos e mapas com a localização da embaixada em destaque. Está disposto a discutir um novo plano de paz apresentado pela Arábia Saudita. O presidente americano, George W. Bush, disse que a iniciativa é bem-vinda. Ontem, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, deu o sinal verde para levar adiante as negociações. Hoje cedo, Yasser Arafat discutiu o plano de paz com assessores e se encontrou com o enviado das Nações Unidas para o Oriente Médio, Terje Roed Larsen. Larsen disse que, pela primeira vez em muitos meses, há alguma esperança de que palestinos e israelenses voltem à mesa de negociações. Pela proposta saudita, Israel retira as tropas de todos os territórios ocupados em 67. Em troca, os países árabes reconhecem o Estado de Israel. O negociador palestino Saeb Erekat disse em Ramallah que o plano do príncipe saudita Abdullah é um importante passo para o fim das hostilidades na região. Em Paris, o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, se encontrou com o presidente da França, Jacques Chirac. Eles também apoiaram a proposta saudita. Shimon Peres afirmou que as chances de paz são extraordinárias e que o plano saudita é a alternativa mais viável até agora. Apesar da proposta, em Khan Yunis, palestinos e soldados israelenses voltaram a se enfrentar depois que tanques entraram na cidade. Segundo os palestinos, os soldados chegaram atirando. O presidente de Israel, Moshe Katsav, também elogiou a iniciativa saudita e convidou o príncipe Abdullah para ir a Jerusalém apresentar os detalhes do plano. Para Katsav, um plano reconhecido pelos países árabes seria um bom começo para um possível acordo de paz com os palestinos. Uma ameaça de bomba obrigou o avião do time argentino Boca Juniors a fazer um pouso de emergência na província de Córdoba, no norte do país. A equipe estava seguindo viagem para o Equador, onde tem jogo marcado contra o Emelec pela Taça Libertadores da América. Depois da aterrissagem, o local foi cercado pela Força Aérea Argentina e homens do esquadrão antibombas começaram a verificar o avião. Ainda não há informações se algum objeto suspeito foi encontrado. Questionando a eficácia desse plano. O conflito entre palestinos e israelenses foi discutido ontem na ONU.
O representante palestino lembrou a importância da pressão da comunidade internacional para o fim da crise na região. Em debate aberto, os delegados não chegaram a uma posição comum. O porta-voz da Casa Branca reafirmou o apoio do presidente George Bush à proposta do príncipe saudita, mas disse que o sucesso depende do cumprimento de decisões anteriores que foram ignoradas. O presidente americano continua responsabilizando Yasser Arafat pela violência no Oriente Médio. Hoje cedo, um palestino foi morto e 5 outros ficaram feridos em confronto com tanques israelenses que tentavam entrar num campo de refugiados perto de Nablus. Via a devolução dos territórios palestinos ocupados por Israel. Em troca, os países árabes reconhecem o Estado de Israel. A proposta foi elogiada pela Casa Branca e bem recebida pelos palestinos e israelenses. Mas o plano de paz ainda não foi capaz de impedir o ciclo de violência na região. Na fronteira entre Israel e Egito, soldados israelenses mataram 3 atiradores palestinos. Na Cisjordânia, um palestino morreu e 5 ficaram feridos na troca de tiros com soldados israelenses. Horas depois, um israelense foi morto nos arredores de Jerusalém. Antes do amanhecer, tropas israelenses entraram em 2 vilas palestinas na Cisjordânia. Os palestinos resistiram à ocupação, que durou 6 horas. A movimentação dos tanques aconteceu horas depois que representantes palestinos e israelenses retomaram as discussões sobre a segurança na região, na tentativa de acabar com 17 meses de violência. No norte de Jerusalém, um atirador palestino matou um israelense na área industrial de Ataru. O palestino conseguiu fugir. Segundo a rede de TV americana CNN, o Pentágono pediu a parentes de Osama Bin Laden que forneçam amostras para exames de DNA. Os americanos querem investigar se algum dos corpos encontrados depois dos bombardeios no Afeganistão é o de Bin Laden, ou então descartar de vez a possibilidade do saudita ter morrido. Os americanos ainda não têm a resposta de nenhum dos parentes contactados, mas acreditam que alguns deles vão colaborar. Os Estados Unidos podem enviar tropas à Geórgia, república que fazia parte da extinta União Soviética. Os americanos dariam treinamento ao exército local para combater o terrorismo. O anúncio foi feito hoje pelo Pentágono. O correspondente da Globo News em Nova York, Argemiro Ferreira, tem os detalhes. Do briefing no Pentágono participaram o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Peter Pace, e a porta-voz Victoria Clark. Eles disseram que os Estados Unidos e a República da Geórgia discutem planos para o envio de soldados americanos que, em princípio, não participariam de combates, mas teriam um papel no treinamento das forças locais para melhorar a segurança contra o terrorismo. Uma delegação americana já chegou à Geórgia para as conversações. É chefiada pelo general Elmer White, do Comando Unificado da Europa. Antes, os Estados Unidos forneceram helicópteros à Geórgia, onde americanos participaram de exercícios militares conjuntos no ano passado. O Pentágono sugeriu agora haver algum tipo de conexão entre pessoas na Geórgia e terroristas da rede Al-Qaeda, ligada ainda a militantes islâmicos chechenos. Embora a assistência esteja sendo comparada à que se dá às Filipinas, para onde foram mandados uns 160 militares de forças especiais, o Pentágono não quer que isso seja visto como padrão definido. Fazemos coisas diferentes em diferentes partes do mundo, explicou a porta-voz Clark, num aparente esforço para evitar que o quadro seja retratado como a nova etapa da guerra ao terrorismo. Numa entrevista em Moscou, o ministro russo do exterior, Igor Ivanov, criticou o envio de tropas americanas. Ele disse que pode apenas agravar a situação na área. Mas o general Pace explicou que Estados Unidos e Rússia conversam todo o tempo e nada é feito sem conhecimento dos russos. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Globo News. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, quer mais dinheiro para a guerra contra o terrorismo internacional. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso americano. O correspondente da Globo News, Edgar Júnior, explica a estratégia do governo. Como se não bastassem os 3 bilhões de dólares mensais gastos com a guerra contra o terrorismo, a Casa Branca vai pedir mais dinheiro ao Congresso para sua campanha no Afeganistão e aumentar a segurança interna e no exterior. Segundo o Pentágono, a conta total só para os militares deve chegar a 30 bilhões de dólares até outubro. Os 17 bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso americano devem evaporar até abril ou maio. A decisão final será do presidente Bush, mas uma fonte do governo disse que o líder americano deve fazer o pedido o mais rápido possível.
Os congressistas já tinham aprovado também a ajuda de 20 bilhões de dólares para cidades e outras agências federais depois dos atentados de setembro. O Pentágono justifica a verba suplementar, dizendo que os gastos são enormes. Vão desde a alimentação das tropas no Afeganistão até a manutenção dos caças F-16 em alerta 24 horas por dia, fazendo o patrulhamento do território americano. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Brigas religiosas deixam 56 mortos na Índia. Um trem que transportava fiéis hindus foi incendiado por muçulmanos. Outras 43 pessoas ficaram feridas. Entre os mortos estavam 14 crianças. O ataque aconteceu no estado de Gujarat, no oeste do país. Centenas de muçulmanos fizeram o maquinista parar e tocaram fogo nos vagões. O trem transportava fiéis hindus que tinham participado de um encontro religioso numa cidade no norte da Índia. Os hindus planejam construir um templo no mesmo local onde ficam as ruínas de uma mesquita, despertando o ódio dos muçulmanos na região. E mais casos de violência foram registrados na mesma região da Índia. Numa outra cidade, 2 pessoas foram esfaqueadas e uma multidão tentou incendiar 2 ônibus. As autoridades acreditam que seja uma resposta ao incêndio do trem. Um vídeo amador mostra a queda de um caça militar na Coreia do Sul. O piloto conseguiu escapar. O piloto, o capitão Yon, de 30 anos, acionou o assento ejetor quando notou que o motor estava em chamas. O KF-16, a versão coreana do F-16, caiu numa fazenda em Soesan, ao sul da capital, Seul. O jato caiu numa plantação de arroz e explodiu. A Força Aérea da Coreia do Sul afirmou que o piloto estava numa missão de treinamento. Ninguém ficou ferido. Foi o 3º acidente deste tipo desde agosto de 99. A Força Aérea está investigando o que causou o fogo no motor. Mas acreditam que alguns deles vão colaborar. Os Estados Unidos podem enviar tropas à Geórgia, república que fazia parte da extinta União Soviética. Os americanos dariam treinamento ao exército local para combater o terrorismo. O anúncio foi feito hoje pelo Pentágono. O correspondente da Globo News em Nova York, Argemiro Ferreira, tem os detalhes. Do briefing no Pentágono participaram o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Peter Pace, e a porta-voz Victoria Clark. Eles disseram que os Estados Unidos e a República da Geórgia discutem planos para o envio de soldados americanos que, em princípio, não participariam de combates, mas teriam um papel no treinamento das forças locais para melhorar a segurança contra o terrorismo. Uma delegação americana já chegou à Geórgia para as conversações, é chefiada pelo general Elmer White, do Comando Unificado da Europa. Antes, os Estados Unidos forneceram helicópteros à Geórgia, onde americanos participaram de exercícios militares conjuntos no ano passado. O Pentágono sugeriu agora haver algum tipo de conexão entre pessoas na Geórgia e terroristas da rede Al-Qaeda, ligada ainda a militantes islâmicos chechenos. Embora a assistência esteja sendo comparada à que se dá às Filipinas, para onde foram mandados uns 160 militares de forças especiais, o Pentágono não quer que isso seja visto como padrão definido. Fazemos coisas diferentes em diferentes partes do mundo, explicou a porta-voz Clark, num aparente esforço para evitar que o quadro seja retratado como a nova etapa da guerra ao terrorismo. Numa entrevista em Moscou, o ministro russo do exterior, Igor Ivanov, criticou o envio de tropas americanas. Ele disse que pode apenas agravar a situação na área. Mas o general Pace explicou que Estados Unidos e Rússia conversam todo o tempo e nada é feito sem conhecimento dos russos. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Globo News. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, quer mais dinheiro para a guerra contra o terrorismo internacional. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso americano. O correspondente da Globo News, Edgar Júnior, explica a estratégia do governo. Como se não bastassem os 3 bilhões de dólares mensais gastos com a guerra contra o terrorismo, a Casa Branca vai pedir mais dinheiro ao Congresso para sua campanha no Afeganistão e aumentar a segurança interna e no exterior. Segundo o Pentágono, a conta total só para os militares deve chegar a 30 bilhões de dólares até outubro. Os 17 bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso americano devem evaporar até abril ou maio. A decisão final será do presidente Bush, mas uma fonte do governo disse que o líder americano deve fazer o pedido o mais rápido possível.
Os congressistas já tinham aprovado também a ajuda de 20 bilhões de dólares para cidades e outras agências federais depois dos atentados de setembro. O Pentágono justifica a verba suplementar, dizendo que os gastos são enormes. Vão desde a alimentação das tropas no Afeganistão até a manutenção dos caças F-16 em alerta 24 horas por dia, fazendo o patrulhamento do território americano. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. O presidente americano George W. Bush disse que o país não pode, por lei, se envolver militarmente na guerra contra o contrabando de drogas na Colômbia. Mas ele prometeu manter o apoio ao país na erradicação das drogas. O governo colombiano, que na semana passada invadiu a área ocupada pela guerrilha, pediu ajuda militar aos Estados Unidos para combater os rebeldes. O governo da Colômbia anuncia novas medidas jurídicas, militares e policiais para conter a onda de violência desencadeada pelas Farc, as Forças Armadas Revolucionárias do país. O objetivo é garantir a realização das eleições legislativas marcadas para o dia 10 de março. Entre as medidas, o governo estuda a possibilidade de decretar o estado de exceção nas áreas consideradas críticas. O estado de exceção é um recurso que tem amparo na Constituição colombiana e pode ser aplicado em casos de ameaça à ordem pública. Um vídeo amador mostra a queda de um caça militar na Coreia do Sul. O piloto conseguiu escapar. O piloto, o capitão Yon, de 30 anos, acionou o assento ejetor quando notou que o motor estava em chamas. O KF-16, a versão coreana do F-16, caiu numa fazenda em Soesan, ao sul da capital, Seul. O jato caiu numa plantação de arroz e explodiu. A Força Aérea da Coreia do Sul afirmou que o piloto estava numa missão de treinamento. Ninguém ficou ferido. Foi o terceiro acidente deste tipo desde agosto de 99. A Força Aérea está investigando o que causou o fogo no motor. Destinos perto de Nablus, na Cisjordânia. Horas antes, 3 pessoas morreram num novo atentado suicida cometido por uma mulher. Uma palestina detonou os explosivos que levava junto ao corpo numa barreira militar israelense também na Cisjordânia. O atentado aconteceu perto do assentamento israelense de Maccabim. A suicida saiu do carro quando um policial israelense se aproximou e, em seguida, acionou os explosivos. Além da própria mulher, os 2 ocupantes que estavam no carro com ela também morreram. 3 soldados israelenses ficaram feridos. Esta é a segunda vez que uma mulher palestina cometeu um atentado suicida com explosivos. O príncipe herdeiro Abdullah da Arábia Saudita vai buscar o apoio da Liga Árabe para o plano de paz proposto por ele para o Oriente Médio. A iniciativa prevê o reconhecimento do Estado de Israel em troca da devolução dos territórios ocupados. E foi discutida hoje com o alto representante da União Europeia para a política externa, Javier Solana. O espanhol Javier Solana, representando a União Europeia, se reuniu na cidade saudita de Jeddah com o príncipe Abdullah da Arábia Saudita. O príncipe disse a Solana que espera conseguir o apoio dos países árabes para o plano de paz para o Oriente Médio. A Liga Árabe se reúne em março em Beirute. Depois do encontro com o príncipe Abdullah, Solana seguiu para o Cairo para se encontrar com o presidente do Egito, Hosni Mubarak, e com o secretário-geral da Liga Árabe, Amir Moussa. O presidente da Colômbia comparou os guerrilheiros das Farc aos terroristas da rede Al-Qaeda e pediu ajuda militar aos Estados Unidos. Os rebeldes fizeram hoje uma ameaça direta à candidata à presidência sequestrada. As Farc deram prazo de 1 ano para que o governo aceite trocar a candidata à presidência Ingrid Betancourt e outros políticos em poder da guerrilha por rebeldes presos. Terminado o prazo, os guerrilheiros avisaram que vão tomar as medidas necessárias. O governo já rejeitou a proposta. Os combates entre o exército e as Farc se intensificaram e chegaram a áreas urbanas. Em Medellín, 5 rebeldes foram mortos quando tentavam fugir em um táxi. Outras 35 pessoas foram presas. Na capital, Bogotá, os corpos dos guerrilheiros mortos a poucos quilômetros da cidade foram exibidos junto com o armamento apreendido. Os soldados mortos foram enterrados. O governo colombiano pediu apoio militar americano, mas em visita à cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, o presidente Bush lembrou que o Congresso limitou a ajuda militar americana na Colômbia apenas ao combate ao tráfico de drogas. Um piloto escapou da morte em um acidente com um avião militar na Coreia do Sul. O motor do caça F-16 fabricado na Coreia começou a pegar fogo num voo de exercício. A queda era inevitável e o piloto acionou o assento ejetável. O avião explodiu numa fazenda a 5 quilômetros da base aérea, numa área ao sul de Seul, a capital do país.
O piloto de 30 anos caiu de paraquedas com segurança. Este foi o terceiro acidente com aviões militares na Coreia do Sul desde 1999. Os campos de refugiados de Balata e de Jenin, na Cisjordânia, que eles consideram bases do terrorismo. O exército procurou atiradores que teriam atacado áreas israelenses. Os palestinos responderam à invasão israelense e houve um tiroteio. Hospitais de Nablus informaram que receberam 65 feridos. O porta-voz do Ministério do Exterior de Israel defendeu a ação do exército. Ele afirmou que se o líder palestino Yasser Arafat nada faz para conter os terroristas, o governo de Israel tem que tomar atitudes. A incursão foi uma resposta ao atentado dessa quarta-feira, quando um carro-bomba dirigido por uma mulher explodiu num posto de segurança israelense. 3 policiais ficaram feridos. A mulher, a segunda a praticar um atentado suicida, foi identificada como Darin Abu Eisha, uma estudante de 22 anos. Ela era prima de um outro terrorista suicida que atacou um ônibus no mês passado. E no sul de Israel, o exército matou 3 militantes islâmicos que entraram no país pela fronteira com o Egito. Um soldado ficou ferido sem gravidade. Já passa de 1.000 o número de palestinos mortos desde o início da nova intifada, em setembro de 2000. Do lado israelense, já foram quase 300 mortos. Uma política da Espanha e o guarda-costas dela ficaram feridos numa explosão atribuída ao ETA. E as autoridades temem novos atentados do grupo separatista, que já matou mais de 800 pessoas em 3 décadas de luta pela independência do País Basco. Uma vereadora do Partido Socialista e seu guarda-costas foram as vítimas escolhidas pelo grupo terrorista ETA nesse segundo atentado do ano, que aconteceu pela manhã em Portugalete, Vizcaya, no norte da Espanha. A bomba estava escondida dentro de um carrinho de compras do supermercado e explodiu quando a vereadora Esther Cabeçudo e seu segurança, Iñaki Torres, saíram do edifício onde ela mora. Um carro estacionado em frente salvou a vida da vereadora. Segundo a polícia de Vizcaya, a bomba continha uma quantidade de dinamite que dava para destruir um bairro inteiro. A vereadora Esther Cabeçudo e o guarda-costa Iñaki Torres estão nesse momento no hospital em Portugalete, mas eles não correm perigo de vida. Além de feridas pelos estilhaços da bomba, a vereadora só tem um tímpano afetado. Apesar dos partidos políticos buscarem pactos antiterroristas, o ETA está organizado e pronto para atacar. Segundo as manchetes de hoje, o ETA ia transformar o mês de março num verdadeiro banho de sangue, começando pelo encontro dos líderes da União Europeia, dia 14 de março, em Barcelona. Miriam Dutra, da Espanha, para a Globo News.